Aqui, 50% dizem que o governo errou em alta do IOF para a compra de dólar. Só que reforçando os dados desse levantamento, a Quest ouviu 2.004 pessoas entre os dias 29 de maio e 1º de junho. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. Então temos, portanto, essa leitura. A pergunta foi a seguinte: na sua opinião, o governo Lula acertou ou errou em manter o IOF para a compra de dólar? Errou 50%, acertou 28%, não sabem ou não responderam 22%. Já para 41%, o governo acertou em voltar atrás e não aumentar a alíquota do IOF para aplicações de investimentos em fundos no exterior. Para 36%, o governo errou, não sabem ou não responderam, são 22%. Mais uma crise aí que o governo teve de lidar, que está aí no modo stand-by, né, Isabel Mega? A gente, como falava mais cedo, acompanhou uma série de reuniões aí em Brasília, teve almoço, inclusive entrevista do ministro Fernando Haddad, depois falou ao lado dos presidentes da Câmara e do Senado, mas até o momento sem nenhum anúncio, nenhuma medida prática com relação ao futuro da alíquota do IOF. Eu acho que o IOF, Carol, é uma coisa mais técnica, mais conceitual. Daí eu acho interessante também a gente ver como é que a Quest oferece a pergunta, fazendo a correlação direta com o dólar, para colar de fato na população. A gente tem dificuldade de explicar o que é essa medida que o governo decretou em relação ao IOF, que é coisa muito técnica, né? Tem a questão do risco sacado, tem vários conceitos ali, de fato, de quem é muito do mundo da economia. Então, talvez fosse mais esperado que não colasse muito na população de forma geral a questão do IOF. O que me chama de fato a atenção é a questão do INSS, porque aí sim a gente está mexendo ali com as entranhas da população, com algo muito perverso. Essa é uma palavra que eu gosto de repetir, porque eu acho que é a que mais define o que a gente está acompanhando em relação a essas fraudes absurdas que tiraram dinheiro da população. E tô com o Pedro, é impossível você pensar em culpabilizar as próprias pessoas. Os áudios que o Pedro trouxe para a gente nos últimos dias são muito sintomáticos disso, porque dão voz e rosto a quem estava sendo vítima dessas fraudes, a forma como essas conversas aconteciam, é tudo de fato muito perverso, né? Se aproveita ali da boa vontade das pessoas ou até mesmo de uma pessoa que não tem tanto contato com o meio digital, que está recebendo uma ligação ali no meio do dia dela, está tentando entender o que é aquilo e vai tentando despachar o atendente e acaba caindo numa cilada. Tem diversos casos. Para mim, o mais revelador de tudo isso está nos testemunhos que o Pedro Durão foi trazendo para a gente ao longo dos últimos dias. Mas, de fato, não colou como, por exemplo, a oposição esperava que colasse no governo Lula, porque a crise do INSS foi a substituta para a oposição da crise do PIX, que a oposição soube surfar muito bem lá no início do ano, com o vídeo de Nicolas Ferreira, abalou de fato o Palácio do Planalto com estratégias digitais. A oposição veio surfando nisso. Opa, agora tem a crise do INSS, vamos para cima, vamos puxar CPI, CPMI, seja o que for, vamos fazer vídeo, vamos fazer barulho, vamos trazer uma pegada de omissão do governo Lula, porque isso aconteceu debaixo do nariz do Ministério da Previdência. Mas, quando a gente olha para o patamar de março e para o patamar de hoje, junho, a gente não tem tanta alteração nesses dados. A gente tem uma parcela que realmente se esperava que fosse culpabilizar Lula. E aí é difícil entrar na minúcia, né, de entender se esses 31% são só do eleitorado bolsonarista ou não. É por isso que eu me apego, de fato, ao dado macro. E tem um outro dado, Carol, enquanto você estava falando, fui conferir nas matérias que estão todas no site da CNN, para quem quiser conferir esses dados com mais profundidade, que é o comparativo também com os outros mandatos do governo Lula. De fato, a gente tem uma taxa de impopularidade, de desaprovação, que é muito alta. Quando a gente fala, olha, pode ser uma boa notícia, mas é comemorar uma boa notícia em torno de um cenário que está, de fato, muito negativo para o governo Lula, que não está adaptado, e o comparativo dos outros mandatos mostra isso para a gente, com taxas de impopularidade
tão altas. O desafio está colocado e é gigantesco. É por isso que a gente está vendo, e aí volto na entrevista coletiva do presidente Lula de ontem, quando, no momento em que ele vai até os jornalistas para, antes de responder pergunta, ele guiar a comunicação e fazer uma espécie de agenda de entregas do governo. Ele falou de medidas para caminhoneiros, ele falou de medidas para quem está trabalhando no transporte por aplicativo, para quem está entregando comida. Ele cita especificamente esses públicos, porque o governo já mapeou que são públicos sensíveis para trazer para junto. Então está lançando medidas. É o programa da reforma, ele cita uma série de agendas domésticas, cita cenário internacional também, uma prestação de contas, mas cita algo que é o que o governo está apostando nesse momento, que é marca para colar junto da população com medidas que possam trazer mudanças, porque na percepção de dentro do governo é isso que vai trazer de volta a popularidade ao presidente Lula. Carol. Temos uma desaprovação, segundo o levantamento da Quest, de 57%. Quando a Isabel Mega se refere ao último levantamento dessa desaprovação ao governo Lula, era de 56%, portanto, se manteve aí dentro da margem de erro. A gente está falando de um levantamento que tem uma margem de erro de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. Mas é um índice que passa dos 50%, Pedro Duran, há praticamente um ano das eleições. E eu acho que a Isabel estava falando uma coisa legal, Carol, que é essa história das marcas que o governo Lula quer apresentar, né? Me chamou muita atenção um detalhe que pode ter passado despercebido para muita gente ontem, durante a entrevista coletiva do Lula. Veja, nós estamos praticamente na metade do ano, né? Falta 1 ano e meio para o governo terminar. E em determinado momento, ele se refere aos problemas que enfrenta como sendo uma herança maldita dos tempos do Bolsonaro. Fala, por exemplo, do IBAMA. Quando nós herdamos o IBAMA, ele estava com muito menos funcionários do que quando eu saí lá em 2010. Veja, dizer isso no primeiro ano de governo talvez faça sentido, porque você está pegando a casa desarrumada, na avaliação deles, e está consertando a casa. Dizer isso depois de 2 anos e meio no governo não justifica mais, né? Então, eu me questiono, né, Isabel, nesses 2 anos e meio, qual é a marca do governo Lula? Qual é o cartão de visita? Qual é o primeiro programa eleitoral do Lula na reeleição em 2026? Qual é o programa que ele vai apresentar? Então, o governo também tem que se questionar nisso. Porque ontem ele falou de vários programas novos. Falou, a gente quer ajudar o motoboy a comprar uma moto, financiar uma moto para poder fazer entrega. Estamos mexendo nas taxas de gás, na conta de luz das pessoas. Isso tudo é de agora, tem programas até que nem foram lançados, que ele falou que ele nem avisou o próprio Sidônio Palmeira, que é o ministro da SECOM. Agora, desses 2 anos e meio para cá, eu não estou dizendo que não tenha uma marca, mas o governo tem que escolher e tem que bater bumbo em cima da marca, se quer reverter esse número. Porque eu, sinceramente, acho que são muitos tropeços que acabam ficando no imaginário das pessoas, muitas crises que acabam ficando no imaginário das pessoas e surrupiando o espaço daquela que poderia ser a propaganda boa das coisas que o governo fez. Porque, veja, como qualquer outro, fez coisas boas e coisas ruins. E tem que saber mostrar. Mas, assim, não sei qual é a avaliação da Isabel, mas, para mim, o efeito Sidônio não veio. Não conseguiu reverter essa crise.